E aí a segunda coisa é justamente vamos falar então fazer um comentário, né, da última parte da matéria que ficou faltando. Vamos falar então de rotação de corpo rígido. Eu vou dividir esse conteúdo em duas partes. Parte 1 agora, que na verdade é uma espécie de revisão dos conceitos da mecânica de movimentos circulares, tá? Que você viu isso lá no seu primeiro ano. E a parte 2, que é dos conceitos que aparecem agora quando a gente vai falar de dinâmica de rotações, dinâmica de rotação de corpo rígido. Nós vamos falar hoje de coordenadas angulares, vamos falar de velocidade angular, vamos falar de período e frequência e as relações lineares e angulares, ou seja, as relações matemáticas entre as grandezas lineares e angulares, tá? Então, a primeira coisa que eu quero trazer para você aqui é o que são essas grandezas angulares, né? Então, imagina o seguinte, imagina que você tem um aparelho como esse, que é um velocímetro de um veículo qualquer, tá? Já deve ter visto algum parecido com ele. Se você nunca viu nada parecido com isso, você certamente já viu um relógio de ponteiros. E o que eu quero demonstrar aqui vale tanto para o relógio quanto para um velocímetro como esse. Observe que esse velocímetro aqui, que é o que, na verdade, que eu quero mostrar, né? Então, você imagina que você tem um ponto central aqui, tá? E você tem uma haste, tá? Você tem uma haste rígida que ela vai girar, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Nesse caso, à medida que o veículo estiver aumentando sua velocidade, né? Aumentando sua rapidez, esse ponteiro vai fazer um movimento de rotação. Ele vai rodar em torno desse eixo aqui, né? Desse ponto fixo que está aqui. Ele vai rodar daqui para cá, certo? Os ponteiros do relógio não preciso nem desenhar para você, né? Você entende que os ponteiros estão girando né, naquele determinado sentido, né? Não é à toa que a gente chama isso de sentido horário. E a ideia é que o movimento é de um corpo rígido em torno de um eixo, certo? Muito bem. E se a gente quisesse estudar o movimento desse cara, de um ponto qualquer desse cara aqui? Suponha que a gente queira estudar o movimento da pontinha dessa haste aqui enquanto ele está girando de um lado para o outro, enquanto ele está rodopiando aqui, né? Como que a gente poderia fazer? Vou considerar a haste nesse ponto aqui mesmo, tá? Eu vou considerar a haste nesse ponto. Então a primeira coisa que a gente faz é o quê? Bom, pega um plano cartesiano e traça ele aqui. Você pode, inclusive, por simplicidade, colocar o zero dele, ó, o ponto 00, a origem dele, em cima do eixo de rotação. Isso vai facilitar muito a tua análise. Mas o que seria o intuitivo de você estudar o movimento desse ponto que está na borda? Ele vai fazer um movimento de rotação, ele vai girar à medida que o ponteiro vai subir. Ora, você vai marcar uma coordenada x para ele, seria alguma coisa mais ou menos assim, e aí você teria uma coordenada x para ele aqui. Você ia fazer a mesma coisa para a coordenada y. Traz ele para cá, ia bater aqui, ó, aqui ia ter um valor. Vou chamar isso aqui de y1, chamar isso aqui de x1, tá? Se eu quero estudar o movimento da pontinha desse eixo aqui da forma cartesiana, da forma tradicional, o que eu vou fazer vai ser marcar uma coordenada x e uma coordenada y para ele. Ou seja, se eu quiser saber onde que esse cara está, eu posso chamar isso de S, eu preciso saber qual que é o x dele, o S1 dele, né, a posição daquele ponto, eu preciso saber do x e eu preciso saber do y. Tá? E qual que é o problema disso? Na verdade não é problemático, só é chato, né? Porque para cada posição você precisa de dois valores, isso te complica na hora de fazer conta, né? Imagina que você vai calcular a velocidade desse cara. Você tem que calcular a velocidade no x, calcular a velocidade no y, ou seja, é bem mais trabalhoso de você resolver o problema dessa forma, né? Uma coisa que a gente pode fazer para tentar simplificar a nossa vida é, em vez de você pensar em duas coordenadas, você vai pensar em uma coordenada só. Você vai pensar no seguinte, enquanto esse cara está rodando aqui, ó, enquanto esse ponteiro está girando aqui, ó, essa haste interna aqui, ó, está descrevendo um ângulo internamente. Tá? Enquanto esse ponteiro está saindo daqui e rodando e chegando até aqui, por exemplo, tá? Então, quando o ponteiro chegou a 100 ali, ó, dizendo que o cara está, por exemplo, a 100 km por hora, o que vai acontecer? Aqui, ó, nesse miolo, ele girou um ângulo que eu vou chamar de ângulo θ. Meu pontinho que estava aqui veio parar aqui. E observa que monitorar esse ângulo θ é muito mais simples do que monitorar duas coordenadas, porque eu monitoro apenas uma. Eu preciso saber apenas o ângulo que ele está descrevendo para poder saber onde está o meu ponteirinho, onde está o meu pontinho, em qualquer instante de movimento.
Óbvio que para fazer esse cálculo, né, para poder saber isso com precisão, eu preciso determinar também uma informação extremamente importante que eu preciso ter é qual que é o comprimento disso aqui, né? Então veja que, na verdade, ao invés de eu determinar a posição S usando duas coordenadas, dois valores, eu posso apenas mapear, conhecendo quem que é o raio. Se eu sei quem que é o raio, se o raio é conhecido, eu consigo mapear essa posição usando apenas a informação do ângulo, a informação angular, beleza? Quando a gente está estudando movimentos circulares, mais interessante do que trabalhar com coordenadas retangulares, né, coordenadas cartesianas, é trabalhar com a coordenada angular. E aí, primeira observação que a gente faz, essa coordenada angular aqui, ó, vai ser sempre dada em radianos, certo? Muito cuidado. Você pode expressar ela, o exercício pode expressar as coordenadas angulares, já que é um ângulo, em graus, tá? Mas não é o padrão que a gente utiliza. O padrão do Sistema Internacional para esse ângulo é sempre radianos. Não esquece de certo? Sempre radianos. Muito bem, vamos para mais um exemplo aqui, tá? A situação, o contexto, obviamente, é o mesmo, só que agora eu estou tratando do movimento de um pneu, aliás, da roda de um veículo, né? Imagina que a roda desse veículo aqui, imagina que o veículo vai entrar em movimento fazendo um sentido de giro para cá, tá certo? Imagina que o veículo está andando para cá. Esse é o sentido do movimento do veículo, tá? A gente pode pegar e estudar, por exemplo, o movimento de um ponto que está na extremidade dessa roda desse veículo aqui, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente pode mapear aqui, ó, marcar duas posições. Uma posição inicial, vou chamar de posição S1, e depois de um certo tempo que ele começou a girar, ele veio parar nessa posição aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, na posição S1, eu tenho um ângulo, θ1, e aqui na posição que eu vou chamar de S2, eu vou ter um ângulo, que nesse caso aqui até dá para ver que é 90 graus, né? Mas eu vou chamar isso aqui de θ2, de um ângulo θ2. Mapeando o movimento dele, olhando o ângulo que aquele arco está descrevendo, tá? Olhando o ângulo que aquele raio está descrevendo em relação ao eixo de rotação, tá? Então, estou supondo um sentido para cá. Então, suponha que eu tenha feito aqui, ó, aqui eu fiz um desenho um pouquinho mais simples de perceber, onde aqui eu marquei o meu θ1, aqui está meu S1, e a posição 2, depois que ele começou a andar, essa posição aqui, ó, que ele vai estar no S2, e ele vai ter andado aqui, ó, um ângulo interno. Esse exemplo aqui eu estou chamando de θ2. E o que acontece? Esse lado de fora aqui, ó, essa beirada aqui de fora, vai descrever um arco de circunferência. Qual é o tamanho desse arco aqui, então? Qual é o comprimento dele? E aí a gente lembra do comprimento de uma circunferência. É o seguinte, qual é o tamanho, qual é o comprimento de uma circunferência, ou seja, de uma volta inteira, né? O comprimento de uma circunferência é dado por 2π vezes o raio. Quando um ponto girando dá uma volta completa, o comprimento que ele anda, o tamanho que ele anda, é exatamente o comprimento de uma circunferência, que é 2π vezes o raio. Esse 2π aqui, que aparece aqui no meio, é o ângulo interno que ele fez, é o ângulo interno descrito pelo raio enquanto ele estava rodando, tá certo? Multiplicado pelo raio. Então, o que eu quero te mostrar com isso aqui, se para uma circunferência completa, o ângulo interno vezes o raio dá 2π vezes o raio, para um pedaço dessa circunferência, basta eu pegar esse ângulo interno aqui, ó, esse ângulo interno correspondente aqui. Eu sei que θ2 é o todo, eu sei que o θ1 é esse pedacinho, então esse ângulo interno aqui, ó, esse pedaço que vem daqui até aqui, ó, é a diferença entre eles, θ2 menos θ1. Certo? Então, esse ângulo aqui que está internamente aqui, ó, quer dizer, uma setinha aqui, eu vou chamar ele de Δθ, por exemplo. Certo? E aí, o comprimento desse arco, que é de S1 até S2, esse C, então, vai ser o ângulo interno, que é o Δθ, vezes o raio. Certo? Então, em resumo, o que eu quero dizer para você? Como que a gente relaciona o comprimento de um arco de circunferência com o ângulo interno? O comprimento de qualquer arco de circunferência sempre vai ser o ângulo interno multiplicado pelo raio. Só lembra que esse ângulo interno aqui, ó, tem que ser dado obrigatoriamente em radianos. Você não pode fazer esse cálculo em graus. Tem que fazer esse cálculo em radianos. Então, até agora, o que a gente viu foi por que usar coordenadas angulares, por que estudar o ângulo é mais simples, porque você só mapeia, só monitora um valor ao invés de monitorar dois, certo?
E como você relaciona isso com o comprimento de um arco, tá? Que é o ângulo interno multiplicado pelo raio. Muito bem, vamos falar de velocidade angular. Qual que é a ideia aqui? Quando a gente está monitorando o movimento de algum objeto, é óbvio que nos é interessante saber qual a rapidez que ele possui. Quando você tem um ponto que está andando em linha reta, uma pessoa correndo, um carro andando, quando esse ponto está andando em linha reta, você pega a diferença, o deslocamento dele, né, a diferença entre o ponto final e o ponto inicial, divide pelo tempo e isso te dá a rapidez desse movimento. Quando você tem um ponto que está girando em torno de um eixo de rotação, né, é o caso de um ponto na extremidade do ponteiro do velocímetro, ou da extremidade da roda do veículo, ou mesmo do ponteiro do relógio, que a gente discutiu há pouco, nesses casos, se a gente escolheu monitorar o movimento dele usando uma grandeza angular, ou seja, o ângulo que o raio vai descrever à medida que o tempo passa, então é interessante a gente definir uma grandeza que meça isso. A grandeza que vai medir esse comportamento é justamente a velocidade angular. Então, nesse momento, a gente define a velocidade angular como sendo um ômega, que é o quanto o ângulo variou dado intervalo de tempo. Tá certo? Então, esse ômega aqui, tá? Um Wzinho minúsculo, esse ômega indica a velocidade angular. E está representando o quanto que o ângulo varia num determinado intervalo de tempo. Certo? E isso aqui no sistema internacional tem que ser dado em radianos por segundo. Então, voltando no nosso exemplo aqui, né? Fazendo no nosso esqueminha aqui, né? Pegando o caso do pneu da roda do carro, né? Dois pontos na extremidade da roda do carro. Enquanto essa roda está girando, ele vai descrever ângulos distintos, né? Ele vai descrever um ângulo interno aqui, né? Então, a posição inicial dele, digamos aqui, ó, seja essa daqui, representada aqui, ó, dessa cor, o θ1, né, que eu tinha marcado aqui. Depois de um certo tempo, ele vai lá para um θ2, que é isso daqui. E a quantidade de ângulo que ele descreveu, eu vou chamar de θ2, né, vou colocar aqui assim, ó. Então, a diferença θ1, θ2 menos θ1, ou seja, a diferença angular que ele varreu, o ângulo que ele varreu nesse intervalo, é justamente esse ângulo interno aqui, ó. Ângulo interno aqui. E quem que é esse cara? É a diferença entre θ2 e θ1. Que a gente já tinha visto, já tinha colocado ali, né? θ2 menos θ1. Isso aqui a gente chama genericamente de Δθ. Tá? Ou seja, e a velocidade angular nessa história? Como que a gente faz isso? Velocidade angular é o quanto que esse ângulo está variando num determinado intervalo de tempo. Então, a velocidade angular, representada por um ômega minúsculo, é esse Δθ, essa quantidade de ângulo que muda aqui, em um determinado intervalo de tempo, dado em radianos segundo. Aqui vale também fazer o seguinte comentário. Observe que em todos esses exemplos que a gente tratou até agora, o ponto que a gente está estudando, né, o ponto em questão que está girando, ele está girando em torno de um ponto, mas na verdade ele está girando mais do que isso, em torno de um eixo. Tá? É um eixo, e mais ainda, é um eixo perpendicular ao plano de giro. O que eu quero dizer com isso? Imagina o seguinte, você está olhando de frente para essa roda que está aí. Tá? Então, imagina que você está olhando de frente para essa roda. Vamos pegar o nosso ponto aqui de interesse, tá? Então, o nosso ponto de interesse que a gente tinha pego foi esse aqui. O ponto em torno do qual ele está girando é esse daqui. Mas, na verdade, se você observar o movimento desse ponto a partir daqui até aqui, por exemplo, né? Ele fazendo esse giro, faz um movimento com a sua mão direita, tá? Coloca a sua mão direita dessa forma assim, tá? E os seus dedos vão partir do ponto inicial, do ponto S1, que eu estou marcando aqui, ó, e vão girar até o ponto S2, que eu estou marcando aqui. Os dedos vão fazer isso daqui, ó. Observa que a sua mão está girando em torno do seu polegar. Então, o seu polegar não é o ponto. Seu polegar, na verdade, define um eixo. Tem uma reta que está passando pelo seu polegar. E em torno do seu polegar, os demais dedos estão girando. Tá? Isso que eu estou te mostrando aqui, a gente chama isso de regra da mão direita. Então, se você colocar o seu polegar, alinhar o seu polegar com o centro dessa roda aí, por exemplo, né, e girar seus dedos em torno desse eixo, você vai estar representando justamente esse movimento de giro que a roda está fazendo. Tá? O ponto, né, que o ponto de interesse está fazendo em torno do eixo.
O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, número 1, quando o objeto está executando um movimento de rotação, ele sempre executa um movimento de rotação em torno de um eixo e não em torno de um ponto. Tá? No caso, esse eixo ele é perpendicular ao plano de giro. Então, no nosso caso aqui, né, qual que é o plano de giro, qual que é o plano de rotação dos pontos que a gente está usando? O plano de rotação é o plano da tela que você está enxergando o desenho aí. Tá? E qual que é o eixo em torno do qual ele está girando? É um eixo perpendicular. Se você fizer esse movimento, você vai ver que seu polegar vai estar apontando para você. Se o polegar está apontando para você, quer dizer que é um eixo que está saindo do plano da tela e vindo em direção aos seus olhos. Essa que é a ideia, tá certo? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a velocidade angular não é um escalar, e sim um vetor. Em outras palavras, o sentido de giro é importante para o nosso problema. Por quê? Porque se ele está fazendo um movimento dessa forma, você já viu que o polegar está apontando para você. Só que se você considerar o movimento no sentido oposto, observa que você vai ter que girar sua mão direita. E é por isso que se chama regra da mão direita. Você tem que fazer com a mão direita. Você vai ter que girar ela no sentido inverso. Quando você gira ela no sentido inverso, observa que o polegar agora não aponta mais para você, aponta para o outro lado, aponta para o fundo do plano da tela. O polegar está entrando no plano da tela. Percebe o que eu estou dizendo? Então o eixo mudou. O eixo não está mais vindo para os seus olhos, está saindo dos seus olhos e indo para dentro da tela. Percebe essa diferença? Essa é uma diferença muito importante quando a gente for falar da parte 2, definir as grandezas angulares, as grandezas importantes na dinâmica das rotações dos corpos. Regra da mão direita. Esse é o nome oficial dela, mas a lógica é essa. Você pega os seus dedos, tá? Do ponto inicial até o ponto final você gira eles e o teu polegar aponta de acordo com o sentido, tá? E aí tem outra coisa também que eu não comentei, que obviamente se o sentido é importante, a gente precisa escolher e precisa saber diferenciar um do outro. Saber diferenciar um do outro é fácil, né? Você fala o seguinte, um é positivo, outro é negativo. Mas o ponto aqui que você pode perguntar é o seguinte, tá, mas quem que é positivo e quem que é negativo? É costume você adotar o sentido anti-horário positivo, tá? Por quê? Porque no sentido trigonométrico, no sentido que você marca os ângulos, o anti-horário é positivo, tá? Ângulo você marca no sentido anti-horário. Então é costume você assumir sentidos anti-horários positivos. Mas é uma regra? É obrigatório? Não, não é. Se você quiser resolver o seu problema lá, uma situação que o objeto vai girar no sentido horário e botar ele como positivo, está tudo certo também. Você só não se confunde. Então a minha sugestão é, toda vez que você for resolver um problema como esse, antes de começar a resolver o exercício, você se decide e escreve na tua questão. Horário é positivo, anti-horário é positivo. Você decidiu, indicou isso para o corretor, está tudo resolvido. A questão fechada, então, para o corretor nem tem problema, é mais para você não se perder, não perder sua organização. Muito bem, período e frequência. São dois conceitos muito simples e muito importantes aqui quando a gente está estudando esse tipo de movimento, tá? E aqui cabe, então, a gente definir mais uma vez o que é movimento circular uniforme. Tá? E aí, enquanto eu comento aqui, você anota, faz aí nos seus registros. Movimento circular uniforme é qualquer movimento de rotação contínua. O que eu quero dizer com isso? É um movimento que, se você escolher um ponto na borda, por exemplo, do ponteiro do relógio, ele sempre vai gastar, ele sempre vai descrever ângulos, movimentos angulares iguais em tempos iguais. Então, o giro dele é constante. Então, se você pensar nos ponteiros do relógio, se você pensar, por exemplo, na hélice de um ventilador, quando ele já está em movimento, tá? Quando ele já está ligado, ele já está rodando, certo? São exemplos de movimento circular uniforme aí, interessantes, tá? Eu não sei exatamente o quanto de familiaridade você tem, mas o movimento de um CD ou de um DVD dentro do aparelho pode ser considerado um movimento circular uniforme depois que ele já iniciou o movimento. Desde que ele está parado até o momento que ele chega à sua rotação máxima, não. Mas depois que ele chegou na rotação máxima, sim, você pode considerar um movimento circular uniforme. Então, para fazer o registro aí, né? Você pode colocar que são movimentos de rotação contínua, nos quais velocidade angular, nosso ômega, é sempre o mesmo. Nota que eu indiquei o ômega vetor, tá?
Lembre que vetor tem módulo, direção e sentido. Se eu estou falando que ômega, a velocidade angular vetor, é a mesma, quer dizer que o valor dela é o mesmo, ou seja, descreve sempre ângulos iguais, quantidades de ângulos iguais em tempos iguais. A direção é o sentido. Então, a regra da mão direita, se você tem um movimento circular uniforme, a regra da mão direita vai te dizer exatamente qual é a direção, qual é o sentido. Se é para fora do plano do papel, para dentro do plano do papel, enfim. E aí você resolve cada caso. Mas a ideia é essa, tá? Tanto a direção quanto o módulo quanto o sentido serão sempre iguais. Beleza? E aí a gente define uma coisa interessante, que é o período. E o que é o período? Período é nada mais do que o tempo gasto para uma volta ser completa. Se você está com um movimento um movimento de rotação constante, movimento de rotação contínua, e que ângulos iguais sempre são percorridos em tempos iguais, uma volta completa é um ângulo exato. São 360 graus ou 2π radianos. Então isso quer dizer que se a rotação é contínua e a velocidade angular é sempre a mesma, ele sempre vai gastar o mesmo tempo para completar uma volta. Esse tempo para completar uma volta a gente chama de período. Então, tempo. E aí traz outra informação interessante, né? Se todas as voltas são iguais, você não precisa estudar cada uma separadamente. Né? Você estuda uma volta só e já entendeu o movimento como um todo. Tá? Lembrando, desde que o movimento seja movimento circular uniforme, reconhecido como MCU. Beleza? E aqui uma observação importante, né? A gente não comentou se isso daqui é tempo gasto, então a unidade no sistema internacional deve ser segundos, certo? O tempo vai ser medido em segundos no sistema internacional. Muito bem, uma grandeza extremamente importante que está ali praticamente juntinho do período é a frequência. E também é uma grandeza que é importante em movimentos que são repetitivos. Qual é a ideia da frequência, então? A frequência, então, mede o número de repetições que ele completa, dado um instante de tempo, um intervalo de tempo definido. Então, por exemplo, se no período você mede quanto tempo que ele gasta para dar uma volta, na frequência você vai medir em 1 segundo, por exemplo, quantas voltas que ele consegue dar. 20 voltas por segundo, 50 voltas por segundo, 60 voltas por segundo, enfim, ciclos por segundo. Quantas repetições ele consegue fazer em apenas uma unidade de tempo. Certo? Então, a frequência é, notando aí, né, em uma unidade de tempo. Que unidade de tempo que é essa? A que você quiser. No sistema internacional, essa unidade de tempo é o segundo. Então, é quantas voltas por segundo, quantos ciclos por segundo ele consegue executar. Tá? Quantas rotações por segundo ele consegue executar. E isso a gente chama de Hertz, simbolizado por um Hz. Certo? E aí vem aquela ideia, vem a ideia que é a relação entre período e frequência. Se período é o tempo gasto para dar uma volta, e frequência quantas voltas se dá em uma unidade de tempo, a gente pode dizer corretamente que a frequência e o período, né? Frequência é o inverso do período, ou, se você preferir, o período é o inverso da frequência. Ou ainda, se você preferir, período vezes frequência sempre vai dar 1. Certo? Então, aqui são as relações que a gente tem entre período e frequência, lembrando que eles são. Muito bem, para terminar, a gente tem que escrever aqui as relações entre a cinemática linear e a angular. Tá? Eu vou começar mostrando para você a primeira relação que a gente já viu lá atrás, né? Que é qual que é o comprimento de um arco, que eu vou chamar aqui ó, de ΔS, né? Qual que é o comprimento de um arco de circunferência? Lembrando, o comprimento de uma circunferência completa é 2π vezes o raio. O do arco dessa circunferência vai ser o ângulo interno, ou variação do ângulo, né? Vezes o raio. Isso aqui é o comprimento. Muito bem, e se eu quiser calcular a velocidade de um ponto? Um ponto está andando na horizontal, por exemplo, né? Em linha reta. Aliás, quero calcular o valor da velocidade que ele sofre. Que ele possui ali naquele intervalo. Né? Então eu vou pegar o quanto que ele andou, né? O deslocamento que ele sofreu, e vou dividir pelo intervalo de tempo. Certo? Então, isso aqui é linearmente. Aqui é no movimento linear. E no movimento angular, o que eu tenho? No movimento angular, eu tenho o análogo dele, que é a velocidade angular, que é o ômega. Eu vou pegar o tanto de ângulo que foi descrito e vou dividir pelo intervalo de tempo. Então, você observa aqui, ó,
e são grandezas análogas, né? São parecidos. Mas a pergunta aqui, ou o ponto que eu quero te mostrar aqui agora é como é que eu escrevo isso daqui e isso daqui? Como é que eu relaciono esses dois caras? A ideia é bem simples, né? Eu vou usar essa relação aqui, ó, essa primeira relação que eu conheço, para poder sair disso daqui e conectar as duas grandezas. Então, o que eu vou fazer? Onde tem deslocamento, eu vou colocar variação de ângulo vezes o raio, porque é como você relaciona os dois, né? A grandeza linear e angular. Então, aqui eu vou ter que V vai virar variação de ângulo, bota em parênteses, né? Vezes o raio, tudo isso dividido pelo tempo. Aqui vem a substituição, né? Aqui vem a relação entre os dois. Variação de ângulo sobre o tempo é ômega. Então, daqui, que está aqui, ó, é ômega. Então, como é que eu escrevo isso aqui? V é ômega vezes o raio. Então, essa é a primeira relação que eu tenho. Como é que eu relaciono a velocidade linear do ponto, velocidade v do ponto, tá? Com a velocidade angular, que é que ele descreve o ângulo que ele está girando. V é ômega vezes R. É claro que você pode passar o raio dividindo e escrever que ômega é V sobre R também, não tem problema nenhum. Tá? E a última relação aqui que eu quero comentar com você, que eu quero descrever para você, eu já não vou demonstrar assim em tantos detalhes, é o fato de, é importante a gente lembrar isso, né? Eu falei para você que a velocidade angular é um vetor, e se você tem um movimento circular uniforme, ele está sempre apontando na mesma direção, com o mesmo valor e com o mesmo sentido. Tá? A velocidade v, a velocidade linear, esse carinha aqui, também ele é um vetor. Só que quando você tem um movimento circular, ele não é constante. Ele tem um valor constante, mas a velocidade sempre muda de direção. Vamos ver um exemplo disso. Eu vou fazer um esboço aqui para você ver, rapidão. Então suponha que aqui eu estou observando o movimento circular dessa bolinha cinza aqui, que está girando em torno desse ponto aqui, ó, um eixo que passa por aqui. E vamos supor também, né, só por simplicidade, que ele esteja girando nesse sentido aqui. E eu vou dizer que esse é o sentido positivo. Então, girando dessa forma, para fora do plano da tela aqui. Certo? Muito bem. Então, o que eu quero dizer com a questão da velocidade ter o mesmo valor, mas ela ser um vetor diferente? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, no momento que ele está aqui, a velocidade desse cara está assim, ó. Essa é a velocidade. Então, aqui ó, é o V1 dele, quando ele está nessa posição 1 aqui. Tudo bem, mas aí ele vai estar girando, e aí ele vai passar daqui, em algum momento, ele vai parar aqui. Certo? E aí, quando ele parar ali, quando ele estiver passando ali, qual que vai ser a velocidade dele? A velocidade dele vai estar para cá, ó. Aí, detalhe, estamos sempre falando que é um movimento com rapidez constante. Então ele está girando sempre voltas iguais em tempos iguais, tá? A única coisa que está mudando é a direção e o sentido dessa velocidade. Chama isso aqui de um V2. Ah, mas um bocadinho de tempo vai passar, ele vai sair daqui. Ele vai sair daqui, ele vai acabar chegando aqui. Quando ele chegar aqui, a velocidade dele então vai estar. Para cá. Chama isso aqui de V3. E mais um bocadinho de tempo vai passar também. Ele vai sair daqui, ele vai chegar aqui, ó, ele vai estar passando aqui. Tá? Então ele vai estar aqui, ó. Então observa que nesse movimento aqui que ele está descrevendo, né, nessa circunferência que ele está fazendo, o valor da velocidade é sempre o mesmo. Por que o valor é sempre o mesmo? Porque eu estou garantindo, se ele está em movimento circular uniforme, né, eu estou garantindo que ele está descrevendo ângulos iguais em tempos iguais. Se ele descreve ângulos iguais em tempos iguais, o tempo que ele gasta para dar uma volta é o mesmo, portanto, o deslocamento que ele sofre é sempre igual o tempo todo. Então, se eu fizer o cálculo lá do comprimento, fazer o V, se eu fizer o V igual a ômega vezes R, ou se eu fizer o comprimento do arco que ele descreve no intervalo de tempo menor, eu sempre vou encontrar valores iguais. Então, veja, o valor V da velocidade dele não é zero. Tá? Mas também não é correto eu falar que a velocidade dele é constante. Por quê? Porque a direção e o sentido da velocidade estão mudando o tempo todo. Tá? Então, muito cuidado com isso. Você tem um objeto que está rotacionando, que ele está girando em torno de um ponto, e ele está em movimento circular uniforme, que é o caso que a gente está tratando aqui, e é o caso que nós vamos tratar mais para frente, quando a gente estiver falando de dinâmica de rotação de corpo rígido.
A velocidade, o v, tem um valor constante, porém o v não é constante. O vetor velocidade não é constante. E se o vetor velocidade não é constante, quem tem que aparecer aqui nessa nossa jogada é uma aceleração. E aí, e a aceleração que vai aparecer nesse caso? É uma aceleração, lembra, aceleração é o quê? É aquela que atua na velocidade. Então vai ser uma aceleração que vai atuar não no valor da velocidade, não fazendo esse cara girar mais rápido ou mais devagar. Isso nós já vimos que não vai existir. Mas vai ser alguém que vai atuar nesse movimento, fazendo com que a velocidade mude de direção e de sentido. Ou seja, vai ser alguém que vai fazer esse cara de fato girar. Essa aceleração, caso você não se recorde, a gente dá o nome de aceleração centrípeta. E ela aponta para o centro da trajetória. Então, em cada caso, a aceleração centrípeta vai estar apontando para o centro da trajetória. Ela vai estar apontando para o centro da trajetória. E essa aceleração centrípeta, naturalmente, tem que ter um valor constante para poder manter o movimento igual. Se essa aceleração centrípeta não for constante, o que isso vai fazer? Ou o que isso faria se não fosse constante? O objeto se moveria numa espiral até ele colidir com o centro. Não é o que acontece. Certo? Tá, mas e daí? O que eu preciso passar aqui mais para você? É como se calcula, na verdade eu vou relembrar, né? Como se calcula essa aceleração, o valor dela, né? A direção e o sentido nós já sabemos. Ela está sempre apontando para o centro, mas o seu valor é dado como v ao quadrado dividido pelo raio. Lembrando que R é o raio da trajetória, né? A distância do ponto em questão até o eixo de rotação. Que se você substituir com o v igual a ômega r, né? Se a gente fizer aqui v é ômega vezes r, substituir aqui, a aceleração centrípeta vai ficar ômega ao quadrado vezes o raio. Então, com isso, a gente termina as relações, para o nosso caso aqui, para as nossas aplicações, as relações entre cinemática linear e cinemática angular. Eu vou anotar lá no nosso slide também, mas aqui a gente encerra a relação entre eles. Então, anotando aqui a última relação, a aceleração centrípeta, v ao quadrado dividido por r, ou a aceleração centrípeta, é ômega ao quadrado vezes. Aí você escolhe qual das duas você acha mais interessante. Assim, honestamente, só em termos de conta, né? Você fala assim, putz, eu vou ter que decorar então essas três coisas. Qual que é a minha lógica? Qual que é o meu raciocínio aqui que eu acho que pode te ajudar? Eu costumo pensar assim. Primeira coisa que eu preciso saber, comprimento de uma circunferência. 2π vezes o raio. Então, o arco de circunferência vai ser o ângulo interno vezes o raio, lembrando que isso tem que estar sempre em radianos. É essa a primeira expressão que aparece aqui. Daí eu venho para a linha de baixo, que é esse cara aqui. Ó. O que é velocidade? Deslocamento sobre tempo. O que é velocidade angular? É ângulo descrito dividido pelo tempo. Como que eu relaciono V e ômega, então? Parte da definição de velocidade, que eu acho que é mais intuitivo, né? Deslocamento sobre tempo. Substitui o deslocamento por ângulo vezes o raio. Ângulo sobre tempo é ômega. Você vem para cá, então. Ó, V ômega R. E a aceleração centrípeta, você escolhe uma das duas. Tá? Ou você lembra que é ômega vezes R ou V ao quadrado sobre R. Uma das duas. Aplica a substituição para você chegar na outra. Tá? Essa aqui é a ideia. Tá? Então, assim, aqui o objetivo foi basicamente retomar esses conceitos e chegar nessas definições. Período, frequência, velocidade linear, né? Velocidade tangencial, aceleração centrípeta. Por quê? Quando eu for definir as outras grandezas, eu vou recorrer sempre a essas. Então, por isso que foi importante a gente lembrar disso daqui. Beleza? Só falar comigo, só entrar em contato e a gente esclarece os